Flamengo, e quando o VAR ajuda a gente fala, mas hoje é preciso um olhar um pouco mais atento até para analisar uma arbitragem sempre confusa do Sávio Pereira Sampaio, um árbitro muito, muito confuso, mas que teve aí uma atuação muito boa do VAR. E eu vou mostrar por quê nessa live. Hoje, pelo menos, o Flamengo teve mais liberdade. Jogou bem? Não jogou bem. Dizer que o Flamengo jogou bem hoje contra esse time morto do Bahia, fora da área. E depois ele não ia expulsar o jogador que fez a falta com o Gerson indo sozinho em direção ao goleiro. Estava indo para o lado. Ele cortou a bola para o lado, mas ele já ia, obviamente, entrar em direção ao goleiro. Era ele, já estava entrando na área. Então, não tem nem discussão. Isso é uma palhaçada. Ouvir a turma do Arco-Íris vir com essa história de que Varmengo, não sei lá o quê. VAR para aquele lugar. Porque a gente vai falar sobre essa vitória do Flamengo por 1-0, uma vitória magra sobre o Bahia, magérrima sobre o fraco time do Bahia, que está na zona do rebaixamento. Mas pelo menos o Flamengo venceu. O Flamengo tinha de vencer. Valeu pelo resultado. É claro que nesse vídeo... No primeiro tempo. O time do Bahia, esse time que eu vi hoje contra o Flamengo, é horroroso. Pode ser daqui para frente o melhor do mundo. Mas hoje foi uma porcaria. Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo venceu aí o Bahia por 1-0, entrou no G4 momentaneamente, mas a partida foi uma partida que não convenceu a torcida. Obviamente tem alguns lances polêmicos aí, né, foi pênalti ou não foi pênalti em cima do Bruno Henrique, era para expulsão do zagueiro do Bahia, era para ter sido expulso ou não, e dessa vez vamos regir, né, o que a mídia esportiva falou sobre essa vitória do Flamengo e esses lances polêmicos aí, uma arbitragem polêmica nesse jogo entre Flamengo e Bahia, né? Já vai deixando seu like, a sua opinião também importa demais aqui no canal, deixe sua opinião também nos comentários e vamos embora para mais um vídeo, né? Tamo junto, é isso aí. Um ponto importante, né? Já vou deixar aqui bem claro, para mim, não era pro zagueiro do Bahia ter sido expulso. O lance do Gerson ali não era para ter sido expulso. Já vou deixar bem claro e o pênalti para mim foi pênalti sim, né? Então, deixa a tua opinião e vamos embora para mais um vídeo, galera. Flamengo, e quando o VAR ajuda a gente fala, mas hoje é preciso um olhar um pouco mais atento até para analisar uma arbitragem sempre confusa do Sávio Pereira Sampaio, um árbitro muito, muito confuso, mas que teve aí uma atuação muito boa do VAR. E eu vou mostrar por quê nessa live. Muito bem, foi o Mário Jorge, técnico interino, né? Ele tentou simplificar ao máximo as coisas, fez até um trabalho correto nessa partida, né? O que você podia esperar mais? Né? O time voltando de mais um fiasco, torcida bem incomodada com razão, indefinição com relação ao futuro técnico. Então, naturalmente, ele tentou simplificar e acho que acertou, dar mais liberdade para Ayrton Lucas. Acho que esse é um grave erro do Sampaoli. Falamos sobre isso algumas vezes aqui. O Vitor Pereira explorava o potencial ofensivo desse jogador e o Sampaoli resolveu utilizá-lo muito mais preso. Ele muitas vezes alinhava como um dos três últimos homens na saída de bola, Fabrício, Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. E do outro lado ele soltava o tempo todo o Wesley. Mas o Bruno Henrique usa o corredor, o Ayrton não tem como subir. Tem como subir, claro que tem como subir. O Bruno Henrique ele não tem a característica do Everton Ribeiro de trabalhar como meia que vem armar por dentro. Mas ele é um atacante que não busca só o fundo, ele busca a área. Como foi o gol dele contra o São Paulo no Morumbi há 6 dias? Aparecendo da segunda trave, ele vai para a área, ele cabeceia. Como é que foi o gol dele contra o Olímpia? Gabriel, jogada manjada, conhecida. Então abre o corredor muitas vezes para o Ayrton. O Ayrton também tem condições de até entrar na diagonal buscando o meio. O fato é que ele estava ali amarradinho no campo de defesa, onde ele não é brilhante, pelo contrário, cometeu toda a falta domingo passado no Morumbi. Então, acho que o Mário Jorge acertou nisso. O Everton Ribeiro fez um bom primeiro tempo. O Gerson tem bons momentos, mas é muito desconectado do jogo em certas horas. Foi assim, inclusive, a origem do gol do São Paulo no domingo passado. Acho até uma coisa muito pouco discutida. É um jogador que precisa competir mais, ser mais atento, mais concentrado no jogo. E, enfim, acho que foi correto aí o comportamento do Mário Jorge, que será o técnico, certamente, do próximo sábado contra o Corinthians em Itaquera. Mas é possível que o Flamengo feche essa rodada no grupo dos 6 mais bem colocados na zona de classificação da Libertadores, o que é a prioridade do time nesse momento. Não tivesse feito partidas ridículas agora recentes contra Goiás, especialmente Atlético Paranaense, se pontuasse nesses 2 jogos como a torcida esperava, teria 5 pontos a mais, ou seja, estaria nesse momento
com 48, né? A 3 do Botafogo, que joga amanhã, depois podendo voltar a 6, mas literalmente na briga pela liderança, pelo título, algo hoje meramente matemático. Seria preciso uma reação impressionante, muitos tropeços de adversários para que o Flamengo chegasse a essa condição. Então hoje o Flamengo briga mesmo por uma vaga na Copa Libertadores da América, que é uma obrigação desse elenco, que é o mais caro do continente. Nesse momento está na zona de classificação, mas não estava até o início da rodada. O Everton Ribeiro nunca deveria ser banco, falou Rodrigo Pantoja. A fase dele também não é boa, né? A temporada não é boa, ele vai para 35 anos em abril, natural, o jogador cai de produção. Então, eu acho que não dá para ficar atribuindo só ao Sampaoli. Antes do Sampaoli também, ele não vinha bem. O Everton Ribeiro viveu a sua última boa fase no ano passado. Até, inclusive, foi muito importante no final da temporada. O Guilherme Caled com a gente, ele está animado. Ele falou que o pênalti não foi polêmico, que foi besta, mas não foi polêmico. O pênalti foi polêmico, sim, porque a imagem não é muito conclusiva. Depois de ver mais vezes ou em outros ângulos, a gente tem uma noção mais clara do que aconteceu. Mas o pênalti gerou uma certa polêmica. Pelo menos é o que eu entendo, tá? Acho que assim, a gente não pode sair cravando foi claro, como também não pode ficar falando que foi operado, que foi sem anestesia, como alguns disseram por aí. Aí é babaquice. É babaquice, se partir de profissionais, é pouco profissional. Vamos olhar com atenção, vamos examinar com calma para chegar a uma conclusão. Mas no afã de falar mal do Flamengo, os caras sabem que isso dá engajamento com a torcida de outros clubes, aí ficam com essa babaquice aí. Fazer o quê, né? Paciência. Triscou, caiu, é vôlei. Acho que aí o árbitro errou ao dar o cartão só amarelo e corrigido, depois ele foi pelo árbitro de vídeo, né? Que deu ali o cartão, orientou a dar o cartão vermelho. Ele freelance, deu o cartão vermelho para o jogador do Bahia. Para mim isso é muito claro, tá? Tá muito claro. Se ilustrou aqui, mostrou da maneira mais honesta possível para tentar justamente mostrar o que aconteceu de fato, né? Agora, se alguém chegar aqui e falar, não foi nada, aí não dá para discutir com o maluco, não dá. O cara tá vendo ali que o pé de fato é atingido. Eu até coloquei no Twitter na hora. Olha, a imagem para mim é pouco conclusiva, eu acho que não. Mas depois, analisando com calma, que é o trabalho do VAR, que tem os recursos ali na hora. Eu estou vendo o jogo na televisão, né? Aí depois, no computador, eles conseguem parar, olhar melhor e tal. Outros fizeram isso durante o jogo. Então, fica muito claro que de fato aconteceu, né? Uma penalidade máxima. E ali a expulsão era para ser da hora, a expulsão. Por que o Sávio Pereira não expulsou na hora o Canu? Nem ele pode dizer, né? Então é isso. Mas agora, a gente aqui que vem para cá vai ficar com essa coisa de ficar forçando a barra e tudo, né? Não dá. Então o Vermelho interrompe. E o Vermelho interrompeu uma chance clara de gol. Uma chance clara. Bola sob domínio. O jogador entrando na área, né? E com chance de marcar o gol. Se ele ia fazer ou não, outra coisa. Aí, de repente, o cara vai até perder a chance. Né? Como poderia também perder o pênalti, o Pedro. Enfim. Mas tem gente que ainda insiste em ficar discutindo, porque não sei o quê, vitimização, demonização do clube. Isso é muito chato nos dias de hoje. Não se consegue trocar uma ideia sobre o futebol de uma forma minimamente razoável, né? Enfim. É isso. Dei aqui minhas opiniões, ilustrei. Enfim, se as pessoas quiserem discordar, discutir com a imagem, fiquem à vontade. Botei aqui no meu blog, inclusive, e aqui no canal, vídeo, né, e texto, explicando a situação. O staff do Bruno Henrique, que é uma espécie de recontratação, que o Flamengo paga, além dos salários, com aumento, paga uma grana que seria como se estivesse comprando de volta o jogador. O Flamengo discorda, eu também acho que isso não tem o menor cabimento. O jogador tem vínculo com o Flamengo até o final do ano, estão discutindo uma renovação do contrato. Ele já teve um aumento que quase triplicou os vencimentos dele de 2019 para 2020. Então ele está há 4 anos ganhando bem mais do que ganhava quando chegou ao Flamengo, justamente porque o Flamengo valorizou a sua grande temporada de 2019. E acho que não faz o menor sentido isso. Agora, se o jogador insistir nessa recontratação, né, o seu staff, e porventura alguém oferecer uma quantidade de dinheiro que seja compatível com essa pretensão, acho que obrigado, tchau. Entendeu? O Eco Brasilis perguntando, levanta a camisa que a mensagem não é cartão, mas ele já tinha saído do jogo, cara. Pedro já tinha saído do jogo, tá? Hoje, pelo menos, o Flamengo teve mais liberdade. Jogou bem? Não jogou bem. Dizer que o Flamengo jogou bem hoje contra esse time morto do Bahia, esse time do Bahia está morto, esse time está brigando para não cair. E a chance do Rogério Ceni cair com ele é muito grande, né? Então,
apesar da Ceni Presta estar sempre dizendo que não, agora o Ceni chegou, já tomou 2 porradas. Enfim, mas pelo menos o time conseguiu ganhar. E o time conseguiu jogar um pouco mais solto. A gente viu o Bruno Henrique mais perto do Pedro, a gente viu a ala sendo feita mais pelo Ayrton Lucas, e ainda a gente viu muita coisa, óbvio, que não ia mudar de um dia para o outro, daquele rame-rame horroroso da época do Sampaoli. Zagueiros tocando bola para o lado, alas tocando bola para trás, zagueiros e goleiro tentando dar chutão para frente, para ligar lá na frente, em vez de fazer tabela. Isso tudo nós vimos hoje. Mas, pelo menos, criou algumas chances. Saiu o gol de pênalti, que eu acho engraçadíssimo como é que a turma do Arco-Íris... Não foi pênalti. Porra, viu? Gente, sejam honestos. Vejam o lance. Vocês vão ver que o pé do Bruno Henrique, ao ser chutado pelo melhor zagueiro do Corinthians, me fugiu o nome agora, Canu, não é isso? Ao ser chutado por ele, o pé do Bruno Henrique chega a levantar. Então, como é que alguém tem em sã consciência vir dizer que não foi pênalti, gente? O que não foi pênalti, que ele marcou, o VAR salvou ele. Aliás, o VAR limpou a bunda do senhor Sábio hoje 2 vezes. Porque primeiro ele marcou um pênalti que foi fora da área. O VAR foi lá e disse, ó, foi fora da área. E depois ele não ia expulsar o jogador que fez a falta, com o Gerson indo sozinho em direção ao goleiro. Estava indo para o lado. Ele cortou a bola para o lado, mas ele já ia, obviamente, entrar em direção ao goleiro. Era ele, já estava entrando na área. Então, não tem nem discussão. Isso é uma palhaçada. Ouvir a turma do Arco-Íris vir com essa história de que Varmengo, não sei lá o quê. VAR para aquele lugar. Mas, então, pelo menos o Flamengo ganhou. E o resultado foi importantíssimo, né? Porque tá essa novela, essa coisa do Tite. Eu já disse a vocês e insisto e banco, o Tite está contratado pelo Flamengo. O Tite será o treinador do Flamengo em 2024. Não tenham dúvida disso. Esses papos de que, porra, o Flamengo ouviu Carvalhal, sondou Carvalhal, o Orlando está querendo... Isso tudo é bobagem, gente. Isso tudo é bobagem. O papo do Carvalhal é de antes da final da Copa do Brasil. O papo do Orlando já foi desmentido pelo próprio pessoal lá do Orlando City. Então, não entrem nessa. O Tite está contratado. Eu tenho isso de 2 fontes seguríssimas. O problema é que o Tite não quer ainda, ele resiste à ideia de pegar o Flamengo nesse ano. Porque ele disse lá atrás que ele não trabalharia, disse numa entrevista ao Podpah, né? Ou ao Flow, agora já não sei qual dos dois, mas disse num podcast que não trabalharia esse ano, que simplesmente ia tirar um ano sabático. Por que isso, gente? Nada disso é à toa. O Tite tinha muita esperança de ser contratado por algum time europeu de ponta. Não necessariamente o City ou o Arsenal ou o United, não. Mas ele tinha esperança de pegar, por exemplo, um Newcastle, um desses times que está começando a investir e que estão começando a aparecer lá na Premier League. Seria ótimo para ele. Ou então pegar um time espanhol. Claro que o sonho dele seria um Barcelona ou um Atlético de Madrid, mas se viesse, por exemplo, um Sevilha, ele não acharia ruim. Ou um italiano, aliás, ele cansou de dizer que ele gostaria de futebol italiano, porque, inclusive, ele tem dificuldade com o inglês, ele tem estudado inglês, provavelmente já deve estar começando a arranhar o idioma. Mas o italiano, ele diz que ele se vira. Então, ele gostaria de ir para uma Juventus, para o Napoli, para o Milan, enfim, Inter de Milão, mas não apareceu nada disso. A verdade é que não apareceu nada disso. Os convites que ele teve, as sondagens que ele teve, foram para o futebol árabe, para o time onde está o Jorge Jesus, diga-se de passagem. Ele estava com quase tudo pronto para ir para o Al Hilal. Mas aí o governo resolveu investir no campeonato no Sauditão e tomou conta de alguns clubes, entre eles o Al Hilal. E aí contrataram o Jorge Jesus. E ele aí ficou a ver navios. O outro era a seleção equatoriana. Enfim, eram umas barangas aí que, decididamente, são bem piores e menos importantes do que pegar um time como o Flamengo aqui no Brasil. Mas aí ele fica naquela história, não, eu prometi para minha família que eu só trabalho ano que vem. Aí tem um problema.
O Flamengo vai esperar o Tite. Não se iludam. Haja o que acontecer, o Flamengo vai esperar o Tite. Se o Flamengo não conseguir convencer o Tite a assumir mais cedo, e o sonho do Flamengo, neste momento, é convencê-lo a assumir na data FIFA, na parada da data FIFA, porque imagina, o próximo jogo é contra o Corinthians, na Neoquímica Arena. O Corinthians que mandou o Vanderlei Luxemburgo embora para tentar contratar o Tite. E aí ouviu do Tite que ele estava acertado com o Flamengo. Foi essa história que eu soube, por isso é que eu estou cravando desde o início que ele está fechado. Mas você imagina. Porque a gente vai falar sobre essa vitória do Flamengo por 1-0, uma vitória magra sobre o Bahia, magérrima sobre o fraco time do Bahia, que está na zona do rebaixamento. Mas pelo menos o Flamengo venceu. O Flamengo tinha de vencer. Valeu pelo resultado. É claro que nesse vídeo a gente vai falar, desenvolver mais, né, sobre esse jogo, sobre essa vitória, que valeu, como eu disse, pelo resultado. Né? Assim, fica claro, e nem tinha muito tempo para trabalhar também o Mário Jorge, né? Que o Flamengo é uma bagunça em campo, com vários problemas. O Flamengo tem vários problemas de posicionamento, de decisões de escalação também. O Gerson, mais uma vez, falhou feio, poderia ter entregue um gol ao Bahia no segundo tempo, né? No final do jogo, quando o Bahia tinha um jogador a menos. Então, assim, vale a pena que o Gerson seja o titular absoluto do time do Flamengo. O Gabigol, mais uma vez, entrou e foi inoperante, completamente inofensivo para a defesa adversária, né? Então, a gente vai visualizando aí alguns problemas ainda nesse time do Flamengo, né? Tinha de vencer, até por questão de classificação. Vai lembrar que o Flamengo é um time que briga pela classificação para Libertadores da América, né? A vaga não está garantida. Longe disso, muito longe disso, aliás. E com esse desempenho, eu temo que isso vai continuar até o final do campeonato. Essa agonia vai continuar até o final do campeonato. Dá para brigar por título ainda? Dá, é possível. Mas se você vir, né, as partidas que o Flamengo deixou de ganhar ao longo do campeonato, como por exemplo, contra o América Mineiro, jogando no Maracanã, né, contra São Paulo Reserva, contra Internacional Reserva, se o Flamengo vence essas partidas, o time estaria numa condição de realmente brigar pelo título. É claro que falar aqui sobre o si não é o razoável nesse momento, mas assim, é inevitável a gente falar sobre isso, tá? Porque, convenhamos, né? Assim, a gente teve algumas atuações boas, eu vou citar o Pulgar, mas outros jogadores pouco inspirados nessa partida. Gente, o que está acontecendo, por exemplo, com o Ayrton Lucas, né? Ele errou um passe ali no primeiro tempo, que um jogador que já foi convocado para a seleção brasileira, e merecidamente no início da temporada até, não pode errar. Um jogador com essa categoria não pode perder um passe, errar um passe tão simples como aquele, né? Então a gente tem jogadores do Flamengo, claramente, aí a gente tem que identificar o motivo, aliás, os jogadores precisam falar sobre isso, muito abaixo, né, do que eles podem render, né? Por exemplo, o Ayrton Lucas. O que acontece com o Ayrton Lucas? Por que isso? Tá fora de forma, tá desfocado, falta foco. Então o Flamengo precisa identificar isso e precisa cobrar por meio da sua direção de futebol, tá? Falar aqui do Mário Jorge, gente, da mesma forma que eu poupei naquele vexame do Flamengo contra o Maringá, falar sobre ele hoje seria o mais fácil, né? O Flamengo ganhou o jogo, mas rendendo abaixo daquilo que poderia. Vou falar jogador a jogador aqui, talvez fique mais fácil, né? Já que a gente se propôs a falar nesse vídeo sobre jogadores do Flamengo. Por exemplo, Rossi. No primeiro tempo hesitante, né, em que ele sai ali de uma forma meio atabalhoada do gol, tal, aquela coisa toda, mas no segundo tempo em que ele fez uma defesa importante até num chute do Ademir. Então o Rossi, eu acho que se salvou aí nessa partida, né? Eu acho que garante a sua posição de titular por mais alguns jogos, e depois vai ser feita uma avaliação no final do ano para saber se o Rossi vai ser o goleiro de fato do Flamengo. O Wesley fez um bom jogo. Ele é muito irregular, é muito jovem e é muito irregular. Mas para mim, fez uma boa partida contra o Bahia, né? Teve espaço também, muito espaço ali pelo lado esquerdo defensivo do tricolor baiano. Então eu acho que ele não fez uma partida comprometedora, assim como os dois zagueiros, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Achei que o Léo Pereira foi melhor do que o Fabrício Bruno,
Os dois zagueiros, assim, o miolo de zaga do Flamengo foi bem. Né? Houve ali no segundo tempo, eu acho até porque o time estava muito espaçado, e também por causa de jogadores que perderam bolas no campo de ataque, houve ali uma exposição dos zagueiros. Aí não é culpa dos zagueiros, tem que se virar. Né? Mas o Flamengo cedeu espaços por ali. Ayrton Lucas, eu achei melhor no segundo tempo, mas o primeiro tempo tenebroso. Então o balanço é negativo, na minha opinião. O saldo dele é negativo nessa partida. Vai ter que melhorar muito o Ayrton Lucas, né? No primeiro tempo. O time do Bahia, esse time que eu vi hoje contra o Flamengo, é horroroso. Pode ser daqui para frente o melhor do mundo. Mas hoje foi uma porcaria. Mas jogamos o segundo tempo todo, concordo, com a expulsão do Canu aos 2 minutos do segundo tempo. Bom, mas e o primeiro tempo? Primeiro tempo, o time do Bahia jogou todo atrás. O time do Flamengo teve 100%, né? Eu não gosto muito disso, mas 100% de posse de bola. Perdeu várias oportunidades com o Pedro. Pedro perdeu 2 vezes, ele e o goleiro. Está tudo anotado aqui. A única 2 coisas que o Bahia fez no primeiro tempo. 8 minutos de jogo, o Ademir chutou, o Rossi defendeu, pegou e largou. Né? E quase toma o gol. 8 minutos. Aí depois veio 18 minutos. Gilberto cruzou, Thiago Maia errou e o Ratão chutou mal. Poderia ter feito o gol. Mais nada. De resto, só o time do Flamengo jogou. Everton Ribeiro muito bem e o Gerson muito bem. Os dois salvaram o time, estou dizendo tecnicamente e taticamente. Salvaram o time do Flamengo. Com a inteligência deles, com o toque de bola. E eu não sei porquê, né? O Everton Ribeiro, o Flamengo ainda não chamou para renovar o contrato. Não sei. 3 jogadores tem o Flamengo. 3, 4. Vou incluir o Bruno Henrique. Vou incluir o Bruno Henrique, que tem um pouco, está voltando, aí está machucando, está sentindo e tal. Mas quando ele arranca, né? E ele está fazendo isso muito pouco, ele é valiosíssimo. Agora, quando fica naquele toquinho ali, não resolve nada. Como o Cebolinha também entra e não resolve nada. Agora, os 3 jogadores, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Sem esses 3, o Flamengo, tecnicamente, não existe. Está sendo muito radical. Estou. É a minha opinião. Sem os 3, e vou incluir, quando faz a jogada, estou repetindo, o Bruno Henrique. Do contrário, então o que acontece? Jogou Pulgar, que está muito bem. Thiago Maia, já falei, ele é bom jogador, mas o que ele joga para o lado e para trás, ele pode sair que não vai fazer diferença nenhuma. Bota qualquer um ali para jogar sem problema nenhum. Pulgar muito bem na partida, já falei do Gerson. Né? Everton Ribeiro. O Pedro, dá uma nota aí para o Pedro, me ligaram aí. Ô Gerson, dá uma nota aí para o Pedro. Eu falei, nota que eu vou... Dá 3 para ele. E eu vou dar 3 para ele porque a galera é que está pedindo. Quando a galera pede, a gente faz a vontade da galera. O Fabrício e o Léo Pereira, eu não gosto desses dois, não desses dois. Estou discutindo, né, tecnicamente. Não gosto. Mas atuaram bem porque não teve nada. O Wesley bem, esse é o melhor jogador da defesa. Ayrton Lucas caiu muito. Aquelas arrancadas, caiu. O Wesley muito bem. Esse Wesley, treinador do Fluminense, tem que prestar atenção nesse lateral. Estou dizendo, o treinador do Fluminense tem que prestar atenção, que é o treinador da seleção brasileira, porque lateral nós estamos falhando aqui. Tanto de um lado quanto do outro. Já vai o Arana, que machucou o lateral esquerdo. Muito bem. E esse Wesley? Não tem lateral. Aqui no Rio não tem lateral melhor do que o Wesley. O Xavier está mais ou menos e tal. É o único que
que pode até encostar um pouquinho lá, né? Estou discutindo vontade, técnica, né? Marcação, isso tudo. Muito bem. Então, e o time do Bahia, até o Iago, que jogava muito bem no Fluminense, sumiu aqui no time do Bahia. O time do Bahia todo, ainda com o primeiro tempo, todo atrás. Contra-ataque. Ele tem o contra-ataque, o Everaldo e o Rafael. O Ademir vem mais no meio do campo com o Tassiano e o Iago. Rezende é um pouco mais atrás. Mas não tem toque. Então é isso aí, nação, mais um vídeo aí, né? O Flamengo venceu o Bahia por 1-0, né? Foi um jogo que o Rossi não foi muito exigido, né? Teve alguns lances ali no primeiro tempo, uma bola que ele tentou encaixar, mas acabou quicando no gramado e acaba quase, né? Quase enganou o Lili, que ele acabou soltando a bola. No segundo tempo ele teve um lance muito importante, né? Na escapada do Bahia, já com um a menos no segundo tempo já, né? Saiu cara a cara, acho que foi o Ademir sim que chutou de direita, e o Rossi bem posicionado, conseguiu fazer uma excelente defesa, mas o Bahia não ameaçou muito, o Bahia entra na zona continua na zona de rebaixamento, né? O Flamengo deu um salto, foi pro G4, né? Enquanto adversário direto, Fluminense, perdeu de 3-0 para o Cuiabá, isso mesmo, Fluminense perdeu de 3-0 para o Cuiabá. Grêmio também continua na segunda colocação, se eu não me engano, segunda ou terceira colocação, empatou diante do Fortaleza, então alguns adversários que estão ali disputando com o Flamengo tropeçaram enquanto o Flamengo ganhou, né? Ainda tem jogos ainda para ser disputado, como é o jogo do Atlético Paranaense, o Bragantino e outros jogos ali, mas importante, o Flamengo venceu, não foi aquela partida aquela partida após São Paulo meter o pé, mas foi uma partida que importante foi a vitória, teve alguns pontos importantes ali, né? O Pulgar fez uma excelente partida novamente, o Wesley é um jogador muito instável, o Ayrton Lucas jogou mais aberto, né? Mais aberto, mais ofensivo, né? Então essa é a principal característica do jogador, né? Ser ofensivo, ser muito aberto jogando como lateral, tanto ele como o Wesley também, né? E os dois lances polêmicos da partida, né? Para mim o pênalti foi um pênalti, claramente foi pênalti, sim. Tem pessoal, não foi pênalti não, será que para mim foi pênalti? E o lance da expulsão, um lance que pega muito. Sinceramente, eu ainda continuo. Eu não vou dizer que sou dono da verdade, mas eu ainda continuo achando que não era para expulsão. Eu continuo achando que aquele lance do Gerson e o Canu, se não me engano, não foi para expulsão, porque o Vitor Hugo ele erra o domínio da bola, a bola escapa dele, o Gerson conseguiu tomar a frente do Vitor Hugo, né? Quase tropeçou em cima dele. A bola não estava no controle do Gerson, a bola estava quando o Canu colocou a mão no Gerson para puxar a camisa dele, a bola estava na altura aqui do peito. Então a bola não estava no controle do Gerson e o Gerson também não estava em direção ao gol. Obviamente, se ele tivesse dominado a bola, ele poderia direcionar a bola com um toque ali para finalizar. Mas a bola e esse lance em diagonal, né? Fora, não estava em direção ao gol e continuo achando que não era para ter sido expulso, né? Mas eu concordo para quem acha que foi expulsão, mas eu não vejo aquele lance para expulsão. Sinceramente, eu não vejo aquele lance para expulsão ali. Mas o pênalti foi claramente pênalti, né? Muito pênalti aquilo ali. Muito pênalti. Mas deixa a tua opinião aí. Tamo junto, nação. Faz parte de discordar um do outro, né? Quero saber a tua opinião aí.